Diz assim o texto sagrado. Glória a Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus. Amém? Eu quero ressaltar aqui o verso 4, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Podemos tomar os seus assentos, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos no início do ano de 2024. Estamos no primeiro mês do ano do nosso calendário. E a gente sabe que há uma divergência entre o nosso calendário e o calendário de Israel, mas a gente vive no Brasil e nós somos brasileiros. O que nós herdamos de Israel foi o Deus deles. Amém? Herdamos o Deus de Israel por misericórdia, por graça que chegou até nós. Através do sacrifício de Cristo, vindo até o seu povo e sendo por eles recusado, não reconhecido como Filho de Deus. Então, ele veio a nos anunciar a palavra através dos seus discípulos e apóstolos, que ele assim os chamou para a sua obra. Amém? Glória a Jesus. E nós abrimos aqui no Evangelho de Mateus. Mateus também conhecido como Levi, aquele a quem Jesus resgatou de uma coletoria de impostos, aquele quem era condenado pelos judeus porque cobrava para os romanos e cobrava exatamente do seu próprio povo. Então Jesus olhou e viu aquele homem cobrando impostos. Para ele era uma fonte de renda, era um emprego. Mas nós observamos aqui, aleluia, que quando Jesus ele vê aquele homem com aquela profissão que era condenável para a sua nação e também condenável pelos
demônios que eles cobravam a mais, extorquia. Jesus olhou para Mateus e disse: vem. E Mateus abandonou tudo e veio com Cristo. Olha aí, Jesus. Então nós observamos que no coração daquele homem havia uma semente plantada. Glória. Deus havia plantado no seu coração uma semente. Ele estava fazendo errado, mas queria sair do errado para fazer o certo. Oh, glória. E ele estava esperando uma oportunidade para sair do pecado e vir para Cristo. E Jesus, que é mestre da oportunidade, ele chama Mateus, e Mateus sai dali, aleluia, e vai seguir a Cristo. Agora Mateus não tem mais salário, Mateus não tem mais emprego. Agora Mateus segue o mestre, o rabino, mas porém que não tinha dinheiro para dar. E diz a Bíblia que Mateus ele segue a Cristo. E ali ele se torna um discípulo. Depois ele se torna um apóstolo. E agora, além de tudo, um escritor de um livro. E passando os anos, após a ressurreição de Cristo, Olha aí, passados aproximadamente aí mais 30 anos após a ressurreição, Mateus havia pregado muito com os demais, fez muita obra. Mas ele sentiu no seu coração de deixar compilado aqui esse texto, esse livro por completo, e trazendo sobre este livro a referência de Cristo, de onde Jesus havia surgido, a sua geração. Ele começa a citar desde Abraão até Davi. E ele diz que vieram 14 gerações até Davi. E ele cita de Davi até o cativeiro, a deportação para a Babilônia em 586. E ele diz que foram mais 14 gerações até a deportação. E da deportação até o nascimento de Cristo, ele diz que foram mais 14 gerações até José e Maria. Então ele fez questão de apresentar Jesus como da descendência de Davi, como filho de Davi, mas como Messias prometido, como aguardado de Israel. Ele faz citação desde o Antigo Testamento, desde a Torá. Para quê? Para trazer exatamente a origem de Cristo Jesus. Aqueles judeus que haviam crucificado Cristo, aqueles judeus que haviam matado Tiago ao fio da espada, aqueles judeus que haviam apedrejado Estevão, e muitos outros haviam sido mortos e espalhados pelas terras. Aqueles judeus que faziam parte também do farisaísmo, dos fariseus, como Paulo, como Saulo, que eles viessem a entender, aleluia, que esse Jesus, ele era real na vida do seu povo, que esse Jesus não era uma invenção ou uma crença qualquer, mas que Jesus realmente é o Filho de Deus que havia vindo através de José e Maria, mas porém gerado pelo Espírito Santo. Então nós observamos aqui que Mateus ele tem uma preocupação de falar primeiro de Cristo aqui no seu primeiro capítulo, e fala sobre o nascimento, como foi. Ele cita aqui sobre o nascimento de Cristo. Aí depois, quando Jesus agora já está pregando, Jesus já foi batizado, Jesus sem pecado ele foi batizado. E às vezes nós, mesmo sendo pecadores, ficamos fazendo hora, como disse, estamos dando tempo ao tempo e dizendo: não, eu só vou me batizar quando eu estiver liberto. Quando João Batista batizava as pessoas, ele dizia: arrependei-vos, sejais batizados para perdão de pecados. Então, se você conhece a palavra, se você já reconheceu Cristo na sua vida, então você deve descer as águas batismais, reconhecendo que você é um pecador e que a partir daquele momento o seu pecado é esquecido. Glória a Jesus. Então Jesus havia sido batizado, havia sido provado no deserto, tentado pelo diabo. Então Jesus agora, ele começa a formar discípulos, ele começa a chamar homens para segui-los. E quando ele chama esses discípulos, aleluia, Jesus agora, ele precisa dar a eles um sermão, ou seja, um ensinamento, como eles deviam se comportar. Para quê? Para herdar o céu e para ser bem-aventurado
Aleluia. Aí Jesus, ele aproveita uma ocasião, ele sobe ao monte, a um lugar elevado. Olha aí, Jesus. E Jesus, ele começa, e ali ao seu lado, a próximo dele, está sofrendo com os seus discípulos, e a multidão está em volta. E Jesus começa aqui, a sua prioridade é ensinar para os seus discípulos. E ele começa aqui a ensinar. E ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é aquele que reconhece que é pobre de espírito, aquele que reconhece que é dependente de Deus, aquele que reconhece que é dependente da palavra, aquele que reconhece que depende de uma liderança, de um pastor na terra. Bem-aventurado é aquele que reconhece, aleluia, que depende de uma igreja para congregar, aquele que reconhece que depende do outro irmão para transmitir força para ele. Bem-aventurado é aquele que se considera um pobre de espírito, que quando chega na igreja, ele reconhece que recebe a unção do Espírito Santo, que começa a descer aqui no altar através do pastor e vai emanando para a igreja. Sempre bem-aventurado é aquele que reconhece que quando senta lá de outro irmão começa a receber a virtude, começa a ser renovado, receber a presença, receber força, receber a palavra, que ele também recebe através daquela pessoa. Ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que considera os demais como superior a si próprio. Jesus está dizendo que bem-aventurado é os que são humildes, aleluia, que reconhece a sua fraqueza e a força que vem de Deus. Bendito seja Deus. E Jesus continua, e ele diz: bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Jesus está dizendo que bem-aventurado é você que chora, porque ele diz que há um consolo para a sua vida. Quando Jesus está falando isso, irmão, Jesus ele veio como carne, a Bíblia diz que ele veio no ventre de uma mulher, para que ele viesse sentir o que a gente sente. Jesus ele tinha sentimentos, Jesus ele tinha, aleluia, tudo que nós temos aqui na terra, na matéria humana. Jesus ele sentia dor, a Bíblia diz que ele foi experimentado no sofrimento, a Bíblia diz que ele foi experimentado, aleluia, nos trabalhos. Jesus sentiu cansaço, Jesus dormiu no barco, Jesus sentiu agonia quando estava no Getsemane, naquele jardim do Getsemane, pedindo misericórdia a Deus. Jesus sentiu tristeza, ele disse: a minha alma está aflita até a morte. Ele sentiu aflição. Então Jesus ele veio como homem para quê? Para sentir aquilo que você e eu sentimos. Jesus não veio como anjo, por quê? Porque o anjo não sente dor, o anjo não sente fome, o anjo não sente sede, o anjo não sente sono, ele é eterno. O anjo, aleluia, ele permanece como Deus, ele não sente nada, ele não tem necessidade fisiológica, ele não tem nada. Por quê? Porque ele é anjo, ele foi criado para ser anjo. Então Jesus ele veio como homem para quê? Para sentir dor, para chorar, aleluia, e sentir o teu choro. Ele está dizendo que bem-aventurados são os que choram, pois eles serão consolados. Aleluia. Bendito seja Deus. E muitas coisas nos traz momentos de choro aqui na vida. Quando a tristeza bate, quando bate a angústia, quando bate a solidão, quando bate a dor, você está enfermo, você chora com dor. Quando bate, aleluia, a saudade de alguém, você pode chorar. Quando você fica vazio de Deus, você pode chorar também, aleluia. Então quando você perde um ente querido, você chora. Quando você, aleluia, acontece algum acidente, uma surpresa que você não esperava, você chora. Quando acontece uma tragédia, você chora. Quando você vê alguém enfermo à beira da morte, você chora, aleluia. Por quê? Porque você tem sentimento, você sente a dor daquela pessoa, aleluia. Mas Jesus está dizendo que bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. E vale a pena chorar na presença de Deus. Ele disse, porque Ele consola. Aleluia. Vale a pena chorar. Vocês lembram quando Ana estava sendo afligida por Penina? A Bíblia diz que quando chegou no momento da comida, no momento da porção, ela chorava e não queria comer. O sacerdote, ou seja, o seu esposo Eucana disse: olha, Ana,
Não chora porque choras, porque não come, porque está triste o teu coração. Ele diz: não sou eu melhor do que 10 filhos, aleluia. Mas ele não estava entendendo que ele estava com dor no coração, porque alguém estava, aleluia, maltratando ela, falando bobagem todas as vezes que ele subia para o templo, para que não houvesse uma concentração. Por quê? Porque se ela ficasse irritada, aleluia, a Bíblia diz que veneno é irritável, mas se ela ficasse irritada, o que ia acontecer? Ela não receberia a bênção de Deus na sua vida. Mas ela disse: é melhor chorar e jogar tudo para fora, é melhor chorar, aleluia. Ou seja, quando alguém vem para te irritar, para fazer alguma coisa contra você, não precisa ficar irritado e reagir, não. Ele está dizendo: apenas chora, porque Deus, ele tem consolo para você. Enquanto ela estava chorando, aleluia, ela parou de chorar e comeu, mas quando ela parou de chorar, agora ela foi chorar diante de Deus. Ela disse: eu vou chorar diante do altar. Por quê? Porque Deus vai me entender. Meu esposo disse: não, ele disse que ele é melhor, eu sei que ele é melhor, aleluia. Mas ela estava dizendo: agora eu vou chorar diante de alguém que me compreende. Aí deixa eu te dizer, se você chorar na presença de Deus, ele te compreende. Talvez se você chorar no ombro do teu esposo, da esposa, do filho, ele não vai te compreender. Mas se você chorar diante da presença de Deus, o Senhor te compreende e ele te consola. É Deus, aleluia. Glória a Jesus. E continuando, ele diz: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus está dizendo que nós devemos ser fervorosos no Espírito. Você pode dar lugar, ser batizado com o Espírito Santo, é necessário. Você pode dar glória, é necessário. Você pode passar profecia, revelação, tudo quanto Ele te der. Tudo é necessário na nossa vida. Mas Ele está dizendo que tem que ser manso. Ele diz: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe, as pessoas que tudo que ouve já quer revidar, já quer enfrentar outra pessoa, já quer responder. Ele está dizendo que essas pessoas, elas não vão herdar a terra. Ele está dizendo que quem vai herdar a terra são os mansos. Por quê? Porque não arrumarão confusão, aleluia. Dificilmente você vai ver alguém chegar e tirar a vida de alguém que é manso. Por quê? Porque aquela pessoa não vai reagir. Mas se você for uma pessoa brava, tudo que alguém te falar, você responde. Se alguém te xingar no trânsito, você vai para cima, aleluia. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Falou sobre perseguição, que onde você pisa, onde a igreja pisa, há perseguição. Então, se alguém te falar alguma coisa no trabalho e você não for manso, você vai brigar com a pessoa. Se você for mais forte, você mata. E aí você vai preso, aí você vai levar o sangue daquela pessoa. Se você for mais fraco, ele vai te matar e você vai morrer. E pronto, ele está dizendo: aqueles que são mansos vão herdar a terra, mas os que são bravos não terão essa oportunidade. Então Jesus está fazendo o que ele está ensinando. Para quê? Para que os discípulos viessem para o campo, eles tinham que aprender. Não tem como ir para o campo sem aprender primeiro aquilo que precisa fazer e como tem que se comportar. Aí ele está dizendo aqui na continuação: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão te injustiçaram? Injustiçaram você? Não se preocupe. Aquele lá de cima faz justiça. Ele disse que bem-aventurados são os que desejam, que anseiam, porque serão fartos. Ei, irmãos, o mundo, o Brasil, está revirado. O que é certo está sendo como errado. O que é errado está passando pelo certo. Mas lá em cima tem alguém de cujas mãos ninguém há de escapar. E disse ele a Isaías, antes que houvesse dia, ele disse: eu sou. E ele disse: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Sou glória. Bendito seja. Então, aleluia. Se alguém que faz injustiça na terra pensar que vai escapar da mão de Deus, não vai, não vai. Você que aí pelo canal, pelo YouTube, você que pensa que faz justiça e injustiça na terra e vai escapar da mão de Deus, não vai não, não vai escapar não. Ele diz: ninguém há que possa, nem há que possa fazer escapar, nem escapa e nem tem como fazer escapar. Deus está dizendo que Ele é o Deus que julga com justiça na terra. Glória a Jesus.
Então vamos continuar aqui, que o tempo passa rápido. Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus está dizendo, irmãos, que bem-aventurado é aquele que tem misericórdia do seu próximo, que se compadece, aquele que tira do que é seu e dá, aquele que não julga dizendo que é porque pecou, mas vai lá e faz alguma coisa para ajudar, aquele que vê alguém desempregado e se tiver condições ajuda, aquele que vê alguém a pé na rua, se tiver condições de dar carona e leva embora, aquele que se vê alguém sem dinheiro com uma condução ou sem trabalho, vai lá e fala com alguém e arruma um trabalho para essa pessoa. Jesus está dizendo que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele está dizendo. Ele está dizendo que na forma que nós agimos, nós vamos receber de volta. Aleluia. Ele está dizendo que aqueles que são misericordiosos vão alcançar misericórdia da sua parte. Grande é Jesus. Então vale a pena exercer misericórdia. Vale a pena fazer a obra social na terra. Vale a pena ter misericórdia do irmão, da irmã. Aleluia. Vale a pena. Ele está dizendo que bem-aventurados são felizes ou mais do que felizes aquele que tem misericórdia e que vai alcançar misericórdia. Quando você errar, aí Deus vai dizer: eu vou ter misericórdia dele, porque eu tenho misericórdia do irmão. Lembra daquele credor que pegou o seu devedor e cobrou, e o devedor disse: eu não posso pagar. E suplicou e disse: não, agora eu não posso, mas eu vou te pagar, me dá um tempo, me dá um prazo. Ele disse: tá bom, então vai embora, você está livre da compra da dívida. E aquele devedor arrumou um outro devedor que devia para ele. Ele foi lá no outro devedor e disse: agora você me paga, só que a dívida era muito menor. E o devedor disse: olha, eu vou pagar, mas me espera, tenha calma, aguarda um pouco aí, eu vou pagar tudo, me aguarda, dá um tempo para mim, dá um prazo. E aquele homem não teve misericórdia, disse: não, eu vou te encerrar na prisão. Prendeu aquele homem até que pagasse centavo. Quando o primeiro credor ficou sabendo, ele veio até ele e disse: rapaz, eu não perdoei sua dívida, você não podia pagar, era muito alta. Ele disse: sim. E por que você não fez o mesmo com o seu próximo? Por que você não fez o mesmo com o que te devia? Você encerrou na prisão, então agora você vai ser encerrado na prisão também. Ou seja, ele não exerceu misericórdia, ele recebeu perdão e não deu perdão. Então Jesus diz que bem-aventurado é aquele que recebe e perdoa. Aleluia. Por quê? Porque recebe misericórdia da parte de Deus. Glória a Jesus. E continuando, verso 8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O salmista, uma certa vez, ele pergunta: Senhor, quem subirá ao teu monte santo? Quem estará no lugar santo? Quem poderá? Aí Deus disse: olha, aqueles que são limpos de mão e puros de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade. Então Jesus está dizendo que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então o coração puro é aquele que não guarda mancha. Quando alguém te faz o mal, aí você perdoa, limpa e fala: passou. Você é obrigado a andar com a pessoa por dentro da tua casa de novo, fazer o que você faz? Então você não é obrigado. Mas o perdão é necessário. Lembra quando Jesus estava ensinando o Pai Nosso? Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí se eu não perdoo, ele diz que aquele que não perdoa, Jesus diz lá em João, quando soprou o Espírito sobre ele, disse: olha, a quem perdoar os seus pecados, vos serão perdoados. Aqueles que não perdoar, vos serão retidos. Então Jesus está dizendo que aquele que é limpo de coração, ele perdoa, porque quando ele é ofendido, ele fica triste, ele fica magoado por um tempo, mas ele perdoa a ofensa e diz: Senhor, cuida daquela pessoa, trata com ela, deixa eu aqui, aleluia, eu perdoo. Aí ele diz que aquele que perdoa, ele herda o reino de Deus. Aleluia. Esse verá Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que são pacíficos, que não ficam criando contenda, que não ficam gerando, aumentando. Quando vê uma contenda ali, ele pacifica aquela contenda. Chega alguém falando, uma certa vez eu estava na casa de dos irmãos, e alguém disse que
que um pastor disse que tinha tido uma visão de um pecado de um pastor grande, e disse que ele não deixou ele pregar lá, e não sei o que, ele foi falar o pecado, e o pastor falou que era mentira, não deixou ele pregar, e depois ele ficou doente, chamou esse pastor para orar lá no hospital para ele ficar curado. Eu falei, irmão, eu conheço esse pastor, isso aí é conversa fiada. A pessoa chega acusando alguém daquilo que não fez, mentindo, dizendo que teve visão que não é de Deus, coisa isso nenhuma. Achou, pensou alguma coisa, porque vê aqui o pastor com um rebanho bom, aí quer condenar com alguma coisa, começa a inventar coisa, e dizer, não, eu vi algo daquele pastor ali, aquele pastor não é de Deus, fica inventando. Jesus diz que alguém vai perseguir, vai mentir, dizendo todo o mal contra vocês. Ele disse, mas grande será o vosso galardão no céu. E ali eu repreendi, eu disse, não, isso não é verdade, isso é mentira. Isso é mentira, não pode ser. Não, que não sei o que e tal. Então, irmãos, as pessoas ficam procurando coisa. Aí, quer dizer, ficam fermentando. Aí Jesus disse para o discípulo ter cuidado com o fermento dos fariseus. Não com o fermento que leveda a massa. Ele diz com o fermento dos fariseus. Ou seja, com aquelas conversações. Então, Jesus está dizendo aqui que aquele que vem e pacifica é bem-aventurado. Mas aquele que aumenta a condenação. É verdade, eu vim falar mesmo, aquele homem é terrível, hein? Aquela mulher, só Deus na causa. Não ficou para nós isso aí é papel do diabo. Para acusar e julgar é o diabo. Nós estamos aqui para pacificar. Aleluia, amém? Glória a Jesus. Então, continuando aqui para a gente encerrar, já diz assim na continuação, verso 11: bem-aventurados sois vós. Jesus estava falando com os discípulos. Quem é discípulo de Cristo aqui, diga amém. Glória a Jesus. Ele está dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus não está dizendo aqui que é por causa do meu erro, do meu pecado e do seu que a gente errou, não. Ele está dizendo que é por causa dele. É verdade. Se alguém perseguir porque a gente fez coisa errada por aí, não é por causa de Jesus, irmão. Não é bem-aventurança isso aí. Ele está falando que bem-aventurado é aquele que foi perseguido por causa dele, do seu nome, da sua palavra, do seu reino, porque ensina o que é certo, porque faz o que é certo, porque não concorda com o erro, porque ensina a palavra, porque abre igreja, porque faz a obra na terra. Ele está dizendo que aquele que é discípulo, que é perseguido, ele diz que eles vão mentir, dizer todo mal contra você, mentindo. Aleluia, para quê? Para desmoralizar você. Mas a Bíblia diz que quem reconhece a você aqui na terra é Deus, é Ele que reconhece, é Jesus que justifica a sua igreja, é Jesus, foi Jesus que morreu por mim, por você, é Ele que nos justifica sobre a terra. Não precisa você se justificar. Quando alguém vem me acusar, falar alguma coisa comigo, eu nem digo, deixa para lá. O problema é da pessoa e Deus, vai se virar com Deus depois. Eu não preciso me justificar, porque eu conheço a minha vida. Eu sei o que eu ando fazendo, então eu sei da minha vida. Eu não preciso chegar e falar, não, mas não preciso não, irmão, é Deus que me justifica. Se você tem certeza da sua vida aqui na terra, não precisa se justificar para homens da terra, não. Deixa Deus te justificar, porque Ele é justo para justificar a igreja na terra. E para encerrar, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, ou seja, a vossa recompensa na terra, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, hoje a gente está aqui, chega alguém batendo na porta da igreja para fechar, para parar o culto aí? Não, né? Você vai para a rua e prega, chega alguém batendo, é muito difícil. Jogando pedra, xingando com pau, expulsando, é difícil, só quando está desconcertado. Você está dentro de uma congregação pregando e ninguém vem te atrapalhar. Por quê? Porque Deus preparou as leis que nos protegem. Mas antes disso, Pedro, preso. É verdade. E preso no tronco também. Paulo preso e morto. Estevão apedrejado. Tiago ao fio da espada. E os outros profetas, Jeremias, você sabe, foi preso, jogado na cisterna. Isaías, em segunda história paralela, também encerraram ele, mataram Isaías.
Os profetas, muitos deles morreram, porque Jesus está dizendo que veio essa perseguição antes de você. Lembra do profeta Eliseu, que ele era perseguido? Aleluia, também, assim queria tirar a sua vida. Aleluia, por quê? Porque era homem de Deus. Então essa perseguição vai vir. Hoje nós temos aí o que? Nós temos a proteção das leis, que nos protege para fazer o culto. Mas naquele tempo não tinha lei não, irmão. Até a polícia chegava e fechava a igreja. Sabia disso? Ligava, ela está fazendo barulho aqui, vem cá, fecha. Era assim. Muitos missionários sofreram e outros foram presos. Por quê? Por causa da palavra, por causa do reino. Jesus está dizendo, quando acontecer isso com você, está dizendo, exultai e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa. Jesus está dizendo que se você fizer a obra e for perseguido, se for maltratado, se alguém mentir a teu respeito, Jesus está dizendo que você será um bem-aventurado por fazer a obra de Deus, ser perseguido por causa do seu nome. Ele está dizendo, você é bem-aventurado nessa terra. Grande Jesus, amém? Se coloque sobre os seus pés.